Dois pescadores estavam no seu barco, pescando no meio de um grande rio. E, por qualquer razão, o barco em que eles estavam pescando emborcou. E eles foram levados pela correnteza. Logo embaixo havia uma grande queda de água do rio, grande cachoeira. Ali seria a morte certa. Mas, clamando por socorro, os moradores da beira-rio lançaram uma corda. E a corda, de fato, foi às mãos dos dois pescadores, dos dois náufragos. E eles agarraram essa corda. E os homens lá na beira começaram a puxar a corda, e eles perceberam que afinal estavam tomando um ponto seguro para se salvar. Mas um deles viu que vinha rodando pelo rio abaixo uma tora de madeira flutuante de certo século de vinho. Ele resolveu abandonar a corda, nadou até aquela tora e assentou-se confortavelmente sobre a tora e continuou pelo rio abaixo até a cachoeira, onde foi o seu fim. Porém, o outro permaneceu agarrado naquela corda até chegar ao ponto seguinte. A confissão de fé evangélica, e particularmente a confissão de fé de uma igreja batista, é esta: cremos que os pecadores precisam ser regenerados ou nascer de novo para serem salvos. Meus amados, segundo o Senhor Jesus Cristo declarou, fora do novo nascimento não há salvação. Fora do novo nascimento não há salvação. Estou clamando em nome de Jesus, porque foi Ele quem disse que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Os heréticos, os desobedientes, os rebeldes, os ignorantes, os neófitos querem insistir numa entrada para esse reino de Deus sempre. Vencerão se Jesus mentir, mas ainda cremos que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Estamos com Jesus. Vamos repetir a sua palavra. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
confusão se levanta contra esta verdade. E nós temos pessoas confusas das mais variadas espécies de matizes, buscando os mais falsos e os mais atrapalhados meios. Porém, a verdade de Jesus não muda. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O senhor é radical? Eu nunca pensei na minha vida em ser radical. É Jesus quem é radical. E ele faz muito bem em ser. Porque então, a sua imutável verdade pode ser confiável. A sua imutável verdade é confiável. Porque se você hoje tem esse caminho, mas amanhã você chega aqui e alguém diz, não, agora não é mais para cá, esse caminho que era para cá virou para lá, essas mudanças confundem. Mas faz uma eternidade toda que Deus propôs nunca colocar dentro do seu reino uma pessoa sem o novo nascimento. Se alguém entrou no reino de Deus antes de Jesus, foi pelo novo nascimento. E se alguém entrou no reino de Deus depois de Jesus, é pelo novo nascimento. Fora do novo nascimento não há salvação. Existe um dogma dentro de várias igrejas em que os proselitistas, os aliciadores, pregam que fora da sua igreja não há salvação. Esse slogan é muito pregado, por exemplo, fora da igreja católica não há salvação. Você vai encontrar isso fora da igreja cristã do Brasil, não há salvação. Você já deve ter ouvido muita gente declarar que fora da igreja batista não há salvação. Você vai ouvir que alguém afirma que fora da Assembleia não há salvação. Outros que fora de qualquer das suas igrejas. Mas isso tudo é mentira. Porque o que o Senhor Jesus declarou derrota tudo isso. Quando Ele mesmo declara que fora do seu novo nascimento não há salvação. Vamos repetir. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Um número muito grande de denominações chamadas cristãs esposa a heresia de que se nasce de novo pelo batismo, colocando, portanto, a salvação nesse batismo. Se ainda existe. Você entraria na sacristia de uma igreja católica em Olinda, lá em Jundia de Recife, no estado de Pernambuco, e lá está uma pia batismal e escrito sobre a parede ali, aqui se nasce para a vida eterna. É na pia batismal. Você vai assistir às pregações
nos atos de batismos da congregação cristã do Brasil. Eu estou usando esses termos porque estou falando a verdade, não estou desrespeitando, nem magoando a ninguém, estou citando a verdade. Ali os seus anciãos pregam que se você quiser nascer de novo, venha ao seu batismo, e ali naquele batismo você entrará ímpio para as águas e sairá santo lá do outro lado. Esta é a pregação. Não faz muito tempo, conversando com um amigo ancião, ele me disse: ainda ontem tivemos um grande número de batismos e ali pudemos afirmar que qualquer pessoa que quisesse experimentar o seu novo nascimento gostaria de receber aquele batismo. E agora, meus amados, são meios de escapar, de escape dessa verdade. Eu também procurei essas substituições. Eu vivia no pecado. E eu precisava de alguma coisa que me libertasse do pecado. A causa real porque eu vivia no pecado é porque não era renascido. Mas eu também não sabia que era isso. Eu já corri atrás do batismo com o Espírito Santo. Já pensei que falar língua seria a solução. Já pensei que outras coisas mais, orações com imposição de mãos, isso não vai resolver o problema do meu pecado. O que eu quero agora que você entenda é que o caminho da vitória é esse novo nascimento, e não é a minha pregação, é a palavra de Jesus. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus incondicionalmente? Ou crê em Jesus apenas convencionalmente? Mas se você crê em Jesus incondicionalmente, você vai ver que a sua verdade prevalece nesses termos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A palavra de Deus nos declara em 1 João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo inteiro, este mundo inteiro, este planeta Terra, está controlado pelo maligno, está controlado por Satanás. O mundo inteiro. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra jaz é está. O mundo inteiro está no maligno. Eu creio na palavra de Deus. Afirmo isto porque é a palavra de Deus. O mundo inteiro está no maligno. Jesus declarou que Satanás é o príncipe deste mundo. Em João 14:30, ele mesmo, Jesus, apresenta Satanás como o príncipe deste mundo. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, ele nada tem em mim. O príncipe deste mundo, e ainda mais disse Jesus, ele nada tem em mim, ele nada tem comigo. Em João 12:31, Jesus repete isto, mostrando que ele é expulso, mas ele continua sendo o príncipe deste mundo.
chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora, o seu príncipe será expulso. Me levanto esta pergunta: como podemos ser livres dos domínios de Satanás? Certa vez Jesus contou, eu não acho que seja parábola ali, ele contou lá em Mateus 12, e acerca da expulsão dos espíritos malignos. Ele diz aqui nos versos 43 até o 45. Vamos a essa história. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem tornou-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Eu tenho expulso demônios de muitas pessoas, mas eu não gosto muito dessa tarefa. Sabe por quê? E quando as pessoas vêm conversar comigo: o senhor não quer dar um jeito aí de expulsar esse demônio? A minha resposta é: isso não vale nada. Alguém dirá: mas não é para libertar a pessoa? Eu sei, mas não liberta, isso não vai resolver. Jesus não contou aqui. E você vai lá mexer com um demônio que está naquela pessoa, você expulsa esse demônio em nome de Jesus, ele vai fora. E dali a pouco, o que ele disse mesmo no verso 45: voltarei para onde? Diz aí: voltarei para a minha casa. Minha. Mas ele foi expulso? Sim, foi expulso, mas é minha. Ainda é minha. Depois do culto aqui, vocês vão para onde? Vão para as suas casas. Por quê? É porque é a nossa casa. E por que o demônio volta? Volta porque a casa ainda é dele. E sabe o que mais, meu irmão? Ele convida mais 7 colegas, sabe? E Jesus mostra aqui que a situação desta pessoa se torna pior. Então eu tenho dito para as pessoas: não adianta eu ir lá expulsar o demônio do seu marido, da sua mulher, do seu filho, da sua filha. Então aqui não vem, expulsei demônio. Porque ele vai embora. Aquela casa continua sendo dele. E ele tem todos os direitos de voltar, como ele disse aqui: voltarei para a minha casa. O Senhor está dizendo aí: o demônio está governando todo mundo, está governando todas as pessoas, e que todas as pessoas pertencem a ele. É a palavra de Deus que diz isso. Em 1 João 3,8, a palavra de Deus declara que toda a pessoa que vive na prática do pecado tem um dono.
e esse dono não é Deus, não é Jesus. Você vive no pecado? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E a palavra de Deus, então, na minha versão, diz: aquele que comete o pecado é o diabo. Mas afinal, o senhor não vai falar do novo nascimento? Não, primeiro nós vamos falar que é preciso nascer de novo para escapar das garras do diabo. Eu agora estou falando do diabo, porque ele é o Senhor, ele é o dono de qualquer pessoa que pratica o pecado. Mas há certos pecadinhos que eu acho que a Bíblia não diz isso aí. Essas atenuanças a Bíblia não admite. A Bíblia é peremptória. Quem comete pecado é do diabo. A prática do pecado é uma demonstração de que tal pessoa pertence a um Senhor que não é Jesus. E agora, Ele governa a todos por meio do pecado. O pecado se manifesta em qualquer pessoa através da carne. Mas Satanás está regendo o mundo por meio do pecado, através de cada pessoa que no pecado se acha. Alguém me dirá: eu pratico o pecado, mas eu sou de Deus. A Bíblia não aceita isso. A Bíblia acabou de declarar que quem comete o pecado é do diabo. Você sabe que isso me fez bem? Você sabe que eu nasci de novo por causa desta estocada contundente da palavra no meu coração. Quando o Espírito lhe fez assim no rosto, dizendo: para, veja aqui, eu olhei, quem comete o pecado é do diabo. Desse que está escrito aqui, que eu sou do diabo. Sou membro da Igreja Batista há muitos anos, sou pastor, tenho pregado, tenho sido aceitável pelas igrejas por aí, mas eu sei que eu sou do diabo, porque eu nunca saí do pecado. Ou ainda pretendemos enganar a Deus também, queremos envolvê-lo com a nossa fogueira. O que é que nós podemos fazer contra a verdade? 2 Coríntios 13, 8. O que é que nós podemos fazer contra a verdade da palavra de Deus? Eu sei que Deus não vai deixar julgada a pessoa que acaba de tirar as suas conclusões ao seu nome. Você terá que passar por um juízo, cantamos agora ainda isso, não é? Ao tribunal que apresentarás, que tuas obras julgará, lá pois engano não haverá engano. Você pode se enganar, você pode arranjar pastores que lhe enganam, você pode arranjar seitas inteiras e denominações que lhe enganem, mas você precisa da verdade. Jesus não lhe engana, a palavra de Deus não lhe engana. 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Por isso, então, eu me sinto à vontade
porque estou aqui afirmando e reafirmando o que Jesus está dizendo. Vamos repetir? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu sei que há gente que não gosta. É isso mesmo que João escreve na sua segunda carta, dizendo: felizes esses que amam a verdade. Que amam a verdade. Porque quem ama a verdade vai chegar a essa conclusão. Quem comete o pecado é do diabo. Eu estou vivendo no pecado a que Deus eu pertenço. Mas eu sou membro da igreja. A igreja de Deus. Mas vive no pecado. É membro da igreja. E pertence ao diabo. Eu não estou acabando de afirmar que eu era o pastor do púlpito da igreja, até de certa maneira respeitado, mas o meu patrão não era Jesus, porque ele me controlava pelo pecado. Eu espero que isto leve o seu coração a temer a palavra de Deus e a temer o juízo de Deus, porque a palavra de Deus nos declara que quando ela é pregada, a pessoa já entra em juízo. Já entra em juízo. Aqui nós temos isso no capítulo 12 de João, onde o Senhor Jesus declara, os versos 40, agora vamos ver o número de versículos, e 7 e 8. João 12, 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Está bem? Quem comete pecado é do diabo? Vamos levantar uma pergunta. Quem nos livrará dessa situação? Esses dias encontrei-me aí com um livrinho, eu já o havia lido, e o título desse livro é Quem nos livrará? Eu não tenho ali naquele livro o endereço do autor, senão eu iria escrever-lhe uma carta para dizer que esse livro ensina que não existe um Jesus, que não existe um Salvador, que não existe um libertador. Esse livro termina aconselhando que você se conforme com essa vontade de servir a Deus, mas que você tem que se acomodar mesmo com a sua vida de pecado, porque é assim que é para ficar. O livro chega a uma conclusão desanimadora. E outro dia eu encontrei aqui na nossa biblioteca a venda e disse: por favor, se vocês não lerem o livro antes de colocar aqui, então perguntem, porque esse livro não é desejável, não é aconselhável, porque ele te deixará com essa grande interrogação: quem nos livrará? Meus amados, estou aqui em nome dele mesmo para vos dizer que ele nos livra. Ele nos livra, sim. Aquele livro não apresentou Jesus como o Filho de Deus, dizendo: se pois o Filho nos libertar, sereis verdadeiramente livres. Portanto, ele livrará. Podia até escrever uma réplica, pegando toda a matéria daquele livro e chegando com essa conclusão: ele livrará. E agora, aquele mesmo texto que diz: quem comete pecado é do diabo, mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O que são as obras do diabo, meu irmão?
que são as obras de graça. É o pecado. É o pecado. E Jesus veio para destruir o pecado. Aqui, no livro de Hebreus, no capítulo 9, nós encontramos esta declaração em que a palavra de Deus nos assegura que Jesus fez um sacrifício muito especial para nos libertar, destruindo, aniquilando, diz aqui, capítulo 9, eu estou lendo agora o versículo 26, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aqui nós temos o sacrifício de Jesus para aniquilar o pecado. Você sabe o que é aniquilar? Aniquilar não é dizimar, não. Que dizimar sempre ficou alguma coisa de sobra. O exército de Faraó foi aniquilado no Mar Vermelho, isto é, não sobrou um soldado sequer para ir lá ao Egito contar o que aconteceu com o povo. Aniquilar é consumir todo o pecado. Todo o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que não há pecado que ele não possa vencer. Sim. Qual o processo de Jesus em nos libertar, portanto, de todo o pecado? O processo é um novo nascimento. O processo é a regeneração do homem, da mulher, da criança, do menino. É a regeneração até mesmo dos ministros. Em 1 João 5, versículo 18, a palavra de Deus nos mostra que, mediante o novo nascimento, o maligno não tem mais poderes contra aquela pessoa. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Por que você acha uma pessoa chegar a esta situação em que o maligno não só não o domina, mas também não tem liberdade de tocar-lhe? Encontrei-me certa vez com uma endemoniada que havia acabado de apanhar uma irmã que se dizia nascida de novo, mas que não tinha testemunho nenhum, não tinha nada. E a endemoniada agarrou lá e deu uma luta tremenda. Ela abandonou a blusa nas mãos da endemoniada e voltou correndo, chorando, desesperada. E ela tinha certa de que agora iria continuar apanhando esses crentes aí. Mas quando ela chegou bem pertinho de mim, levando a sua mão, as suas duas mãos, e disse: você me conhece e você sabe que você não pode me tocar. Ela foi como se encontrando ali com um choque elétrico e se afastou e foi correndo para ela. E saia dela, saia logo. Ainda pensei comigo: se ela nascer de novo, ele não voltará mais. Mas não nasceu de novo. Não nasceu de novo. E mais tarde eu soube que o maligno voltou a fazer a sua obra naquela moça. Mas o maligno não toca no renascido. Não só não toca em casos de endemoniado, não toca também para enlamear com o pecado. O maligno é o tentador para levar a pessoa ao pecado.
mas há uma nova criatura. Ela não é levada ao pecado, porque aquele que o fez nascer de novo o guarda. E diz o texto: o maligno não lhe toca. Judas, versículo 24, precisa ser bem pensado aquele texto, porque ele diz algo ali que a gente não percebe se passar nem depressa. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Faz favor de cortar aqui. Aquele que é poderoso para vos guardar, a minha versão diz de tropeçar, a sua de tropeço. Não é aquele que é poderoso para vos levantar quando cairmos. Ele não está dizendo isso. Ele não é o poderoso que fica lá na frente esperando você cair para depois levantar-lhe. O texto está dizendo que ele é poderoso para te guardar de cair no tropeço, de cair no pecado, de cair. Você entende? Quando ele regenera, ele continua guardando você do pecado. Jesus pode fazer isso? Eu estou falando é que Jesus pode fazer isso. Eu não estou pregando impecabilidade. Impecabilidade é que você se torna capaz de não pecar. Isso é legítimo. Eu posso ser um grande pecador hoje. Não sou, porque Ele é a minha vida. E então agora aqui você vai seguir estes passos. Você sabe para que foi que Jesus nos atraiu para si lá na cruz? Quando ele disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei ali. Sabe para que ele nos atraiu ali? Ele nos atraiu ali com a finalidade de nos levar à morte. A morte. Em Romanos, capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus declara que uma pessoa só pode alcançar uma vida justa Quando quem morreu, justificado está do pecado. Você entendeu? Quem morreu, agora é justo. Nós conhecemos histórias de pessoas, as mais depravadas, as mais perversas, as mais corruptas, as mais imorais, não é assim? Morrem, acaba tudo isso. Acaba tudo isso. Fica bonzinho ali, fica até assim. Por quê? Porque morrendo a pessoa cessa. Só que ali o texto está falando que aqui, morrendo em Cristo, a pessoa está justificada do pecado. Porque quando o ímpio morre, de fato ele cessa de pecar, mas vai para o inferno ter que pagar por tudo que fez. Mas quando morremos em Cristo, nós somos justificados e, portanto, libertados, inclusive, da responsabilidade pelos pecados que já foram perdoados. E em Romanos 6, versos 1 e 2, mostrando-nos que esta graça regeneradora, esta graça libertadora, leva-nos à morte para o pecado. E nessa morte para o pecado entramos em estado de vitória sobre o pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Essa pergunta não tem resposta. Como viveremos no pecado? Nós, os que para o pecado morremos. Eu sei que alguém tem outra vez aquela dificuldade. Mas, pastor, eu sou nascido de novo, mas eu continuo no pecado. Mas não é nascido de novo. Você não se iluda.
Você arranjou uma fixação mental. Você não está crendo no seu novo nascimento. Você aprendeu a doutrina, mas você não está crendo. Você não está experimentando essa graça. Você sabe como é que se nasce de novo, mas você não tem a experiência. Porque a palavra diz que aquele que morreu está justificado do pecado. E como vai viver no pecado? Aquele que para o pecado morreu. E mortos com Cristo. Vamos tomar ainda os 6:11 que está aí, o vizinho, né? Vamos confirmar essa pecado. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu até quero dar aqui um testemunho para ajudar muita gente. Eu tive também um começo falso. Engraçado, eu fiquei triste quando eu descobri esse pequeno caminho que eu tive falso. Mas depois eu olhei para trás e disse, bem, eu vou dar graças a Deus por isso também, porque com isso eu poderia ajudar muita gente. Às vezes a gente tem que passar por um certo caminho para depois ajudar aqueles que estão passando pelo mesmo. Eu também tive esta fixação. Descobri a doutrina do novo nascimento na Bíblia, que o novo nascimento é morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo e possuir a vida de Cristo. E eu já me precipitei a confusão, sabe? E já fui me acomodando, já fui me assegurando. Porém o pecado continuou. E disse, espera aí. Será que a Bíblia está errada ao declarar que morrendo para o pecado não vivemos mais nele? Não. Então não estou vendo esse erro na Bíblia. Eu acho que eu estou crendo errado. Então eu pedi a Deus, Senhor, traze-me uma experiência certa com a tua palavra. Olha, eu estou pensando que eu estou experimentando, mas não deu certo. Não deu certo. Como quem diz, tomei o remédio, mas não fez efeito. Eu estou continuando no pecado. Eu estou até já querendo dizer para todo mundo que eu nasci de novo de verdade, mas não estou vendo verdade nisso, porque o pecado ainda continua. Mas chegou um dia abençoado em que a palavra de Deus chegou ao meu coração. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que eu tenho de colocar a minha fé. E crendo em Cristo, tenho que crer o que Ele fez. O que Ele fez foi morrer a minha morte, fazendo-me morrer nele. E ressuscitando, fez-me ressuscitar nele. Então eu vejo aqui a verdade em que eu preciso descansar com a minha fé de uma maneira segura, que a palavra de Deus não pode estar errada, e então nessa segurança eu comecei a perceber uma coisa engraçada. Pecados que eu não podia vencer na minha vida. Guarde isso para o seu coração. Não sejas incrédulo, que a palavra de Deus é a verdade. Cristo é verdadeiramente salvador do pecado. Estou contando agora pecados que eu nunca pude vencer na minha vida. Recorri até a médicos, tomei remédio para evitar essas coisas e não consegui vencer. Graças a Deus que não venci por aquele dia. Mas no dia em que realmente aceitei a minha morte em Cristo, eu esqueci de pecar. Eu esqueci de pecar. Aquilo estava impregnado no meu ser, de tal maneira que eu não conseguia
até esqueci do pecado, mas a essa altura esqueci aquelas práticas. Coisas que eu não podia vencer desapareceram. Não é bem por engano, porque eu sei que a verdade é que essa morte em Cristo realmente liberta do pecado. E depois disso, nós temos um outro lado da palavra de Deus. É lá em 1 João capítulo 3, e nós vamos ver dos versículos 6 a 9. Não é só o 9 não, é de 6 a 9. Vamos ver. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode pecar, porque é nascido de Deus. Essa palavra divina semente equivale à vida de Jesus em você. Essa vida de Jesus em você que domina com muito mais poder do que o pecado de dominar. Por isso a palavra diz que aquele que é nascido de Deus, diz o verso 9, não vive na prática do pecado. Quando se diz que Jesus é Salvador, Ele é Salvador por meio desse novo nascimento. Pregar que Jesus é Salvador e não pregar o novo nascimento, pregar que Jesus é Salvador e negar o novo nascimento, pregar que Jesus é Salvador e anular a eficácia do novo nascimento, é anular Jesus como Salvador. É pregar em vão. É isso que o diabo quer. Que os pregadores falem muito de Jesus como Salvador, mas não falem certo como Jesus salva. Porque Jesus salva pela regeneração. Jesus salva pelo novo nascimento. Agora, tudo o que queríamos dizer nessa mensagem é que é preciso nascer de novo, porque este processo de Jesus é o único que salva do pecado. É o único que salva da perdição, é o único que salva do inferno, é o único que salva do lago de fogo, é o único que pode dar a uma pessoa o reino de Deus. É pelo nascimento. E agora aqui na palavra de Deus, nós temos essa afirmação nos versículos 14 e 15 de Gálatas 6. 14 e 15 de Gálatas 6. Vamos lá, para concluirmos nesta verdade preciosa da palavra, que o novo nascimento é sine qua non, a não ser que os indivíduos queiram mesmo se enganar e ir para o inferno. Então se façam religiosos, se façam fanáticos, se façam confusos, façam-se como quiserem, porque a essa altura é o novo nascimento, o único caminho certo de Jesus para salvar pecadores. Mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem circuncisão é coisa alguma, nem incircuncisão, mas o ser nova criatura. Amém. Amém. É nesta glória, diz aqui a palavra de Deus, na cruz de Cristo. O meu saudoso professor
que me marcou muito, declara em um dos seus comentários, então, da Epístola aos Gálatas, citando o capítulo 6, versículo 14, ele diz o seguinte: o gloriar-se na cruz de Cristo é estar crucificado com Ele. O gloriar-se na cruz de Cristo é estar crucificado com Ele. Dado certeiro, declara isto: gloriar-se na cruz de Cristo é estar crucificado com Ele. E acrescenta: dizer-se cristão e não ter ali naquela cruz crucificado o seu velho eu é ser hipócrita. São suas palavras naquele comentário. Esse modo de cristão de rótulo é um grande testemunho de hipocrisia. Mais uma vez, crucificados com Cristo, não há mais hipocrisia. Crucificado com Cristo, não resta mais razão para se ludibriar ou enganar a si e muito menos aos de fora. Porque nesta nossa morte com Cristo, nós ficamos, de fato, sinceramente colocados numa posição vitoriosa. E ele termina ali no versículo 15 declarando: meus irmãos, a circuncisão, que é toda a raça de Israel, e a incircuncisão, que são todas as raças gentílicas. Logo, nessas duas palavras, ele colocou o mundo inteiro. Na circuncisão Israel, na incircuncisão o restante do mundo. Ele disse: tudo isto não é nada, tudo isto não é coisa alguma, tudo isto não tem valor, mas ele disse: em Cristo Jesus, a coisa que vale é ser uma nova criatura. Que Deus abençoe o seu coração, despertando-o nesta noite para uma fé. E se você já tentou crer, bateu esta porta e ela não lhe foi aberta, volte a insistir. Apostasia, meus amados, apostasia é uma palavra relativa. A palavra apostasia significa voltar do caminho. O apóstata nunca é aquela pessoa que chegou lá na experiência e depois diz: eu não consigo voltar. Não volta mais. Não haverá mais apostasia para quem chega ao patamar da experiência. É em Cristo Jesus, então daqui não se sai mais. Não é que haja uma prisão, é que há ali uma definitiva segunda posição. Agora você não acredite no seu novo nascimento se você anda vivendo no pecado. Não se iluda, não se engane. Quem comete o pecado não é nascido de novo. Quem comete o pecado é do diabo. Não se iluda. Não escandalize o nome da verdade com essa falsa posição. Não se iluda. Mas saiba que existe uma experiência real do novo nascimento. E essa experiência real do novo nascimento nos leva a uma vitória consumada sobre o pecado. Porque é para isso que ele nos leva a nascer de novo. Porque salvação é do pecado. Salvar é para salvar do pecado. E se ele salva do pecado, o seu processo salvador é este novo nascimento. Eu gosto de Jesus porque ele não tem meia dúzia de medicamentos para tratar os outros, não é? Às vezes nós temos esse tipo de receituário, não é? Como é que está aí? Não, eu
dorzinha de cabeça, lavar um remédio para isso. Como é que está mais? Eu estou com uma indisposição, mais um remédio para isso. E estou com mais a vista para mais um remédio para isso, você entendeu? É mais um remédio para cada problema. Jesus não é assim. Ele tem um remédio para todos os problemas. Eu estava vendo na flora medicinal um tal de remédio chamado Curatur. Mas depois eu fui lá notar, não era não Curatur não. Uma opção de coisa, mas o novo nascimento cura tudo. O novo nascimento cura tudo. Ele cura a desgraça do seu interior, ele cura a desgraça do seu lar, ele cura a desgraça do seu país, ele cura a desgraça do mundo, ele cura tudo. Esse é o processo de Jesus, salvar. Portanto, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Este novo nascimento está ao alcance de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Basta crer. A palavra de Deus que afirma a sua morte e a sua ressurreição em Cristo, e você será gerado de novo e terá a vitória segura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, é crer a palavra de Deus que afirma a nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo. É crer a palavra de Deus que afirma que fomos mortos no corpo de Cristo e que fomos ressuscitados juntamente com Ele para ganharmos a sua vida. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém. Esta é a palavra que regenera. É a palavra de Deus. É a palavra da verdade. É a palavra que traz Jesus. Este Jesus que nos atraiu para si naquela cruz. Este Jesus que nos fez morrer em seu corpo. Este Jesus que nos levou à ressurreição com Ele. Este Jesus que vive no interior do relativo. Ele é a sua segurança. Logo, aqui está a salvação. Finalmente, chegamos ao princípio desta mensagem. Ninguém pode se salvar fora deste novo nascimento em Cristo Jesus. Creia esta verdade que é a velha confissão de muitos santos na história. Cremos que os pecadores somente poderão ser salvos através da regeneração ou do novo nascimento. Pois foi assim que Jesus disse. Vamos juntos? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você não tem esta experiência, clame ao Senhor, dizendo, ora na sua oração, Senhor, dá-me essa experiência com misericórdia. Curve sua cabeça e venha orar comigo nesse momento. Vamos falar com Ele. Vamos falar com Ele. Senhor, tem misericórdia de mim e dá-me a certeza desta experiência de novo nascimento, porque sei que não posso apelar para outro meio, senão que na tua misericórdia, Senhor, me faças renascer. Tem misericórdia de mim, Senhor. E tem misericórdia, Senhor, daqueles que precisam chegar a essa graça. Vem, Senhor, trazer ao mundo este avivamento real que vai levar a multidão de almas à vida abundante em Cristo Jesus. Pelo novo nascimento. Em nome de Jesus. Amém.